Muita gente acha que ser um escolhido de Deus é vida fácil, muito aplausos, porta aberta. Mas te digo que não é não, viu? Na maioria das vezes, os escolhidos de Deus sofrem demais, passa por perseguições, são repreendidos, passa por processos longos, difíceis, dolorosos, vive guerras intensas, profundas. Mas aqui está o ponto mais importante. Muitos escolhidos de Deus, eles não sabem que são escolhidos de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes eles ficam olhando para as lutas, para as perseguições, para as batalhas, em vez de olhar para o propósito. Hoje eu não vou te motivar com frases bonitas. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, com texto e contexto, e mostrar para você. Antes de começar esse vídeo aqui, eu peço um grande favor da tua parte, você que gosta de temas assim, eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você, mas eu peço um grande favor, você possa curtir esse vídeo, é de graça, você não vai pagar nada. Compartilhar é muito importante também para que essa mensagem aqui possa alcançar outras pessoas que precisam ouvir, receber essa mensagem aqui. Se você quiser se inscrever em nosso canal, se inscreva para receber mais vídeos. Ativa a campainha de notificação para você ser notificado sobre novos vídeos aqui no nosso canal. Agora vamos aprender. Precisamos entender aqui o termo escolhido, tá bom? Para não gerar aqui confusão entre os irmãos. Então vamos aqui começar aqui na Bíblia Sagrada, João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vós escolhi a vós, e vós nomeei, para que vede e deis fruto. Jesus Cristo aqui ele fala aos discípulos, deixando aqui claro, bem claro, que o chamado não nasce da vontade humana, nunca, tá bom? Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nós elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Isso é só a introdução, tá bom? Vamos aqui para a parte 1 aqui do nosso vídeo. Jeremias 1, 4 e 5. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então Jeremias, ele foi chamado, presta atenção, ele foi chamado por Deus antes mesmo dele nascer. Ele recebeu o chamado. Ele foi escolhido antes mesmo dele nascer. Você não era nem formado ainda no ventre da sua mãe. Deus já te escolheu, te separou, te consagrou para uma missão. Tá entendendo? Então, ele foi chamado aqui antes de nascer, não por capacidade. Porque Deus capacita aquele que Deus chama. Tá bom? Aquele que ele chama, ele capacita. Mas por propósito. Então, dá para entender, os escolhidos de Deus não começam pronto. Deus chama primeiro e prepara depois. E nós sabemos que Jeremias passou por grandes lutas, grande perseguição ali no meio dos seus. Muita gente perseguiu ele, muita gente humilhou ele. Isso é sinal de um escolhido de Deus. Tá entendendo? Se você está passando por grandes lutas, mesmo assim você está de pé, você não entende por que você passa por tantas lutas e você permanece de pé, sinal que você é um escolhido de Deus. Vamos aqui para a parte 2, nosso vídeo aqui. Forte consciência do pecado. Você tem uma forte consciência do pecado. Entendeu? Pegou? Vamos aqui para Salmos. Eu vou ler aqui Salmos 32, versículo 3 até o 4. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram, os meus ossos, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim.
O que dá para entender aqui, meus amados? Davi aqui mostra que Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, ele não deixa seus escolhidos confortável no erro. Deu para entender? Ele não deixa. Então você vai ter uma forte consciência do pecado. Quem é escolhido pode até cair, mas ele não vai conseguir viver em paz. Ele vai fazer de tudo para se levantar e Deus vai levantar ele. Vamos aqui para a parte 3 do nosso vídeo aqui, tá bom? O escolhido, ele tem processos longos e dolorosos. Vamos aqui ler aqui na palavra de Deus, Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Essa passagem bíblica aqui está falando de José. José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, humilhado. Ele foi vendido, preso, foi esquecido. Por vários anos, José foi esquecido. Então, o processo do justo, às vezes, é longo, às vezes é muito dolorido, às vezes acontece algo com ele dentro da própria casa dele, no meio dos seus, que não era para acontecer. Talvez daquela pessoa que ele até ama. Às vezes ele é traído, ele é humilhado e você sofre calado, entregando tudo na mão de Deus, como José. Ele sempre orava e Deus agia na vida do jovem José lá do Egito. Ele chegou a governador, porque nunca abriu mão da fé, mesmo sendo massacrado pelos seus inimigos, ele permaneceu fiel a Deus. Então, às vezes, Deus ele usa processo para quebrar o orgulho, gerar aí uma maturidade, alinhar caráter, não é verdade? Então, às vezes, é preciso acontecer certas coisas na vida da pessoa. Mas isso é um sinal que você é escolhido de Deus. Vamos aqui para a parte 4, aqui. Rejeição sem motivo aparente. Vamos de Bíblia. João capítulo 15, versículo 18 até o versículo 19. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós me odiou a mim. No contexto aqui da palavra de Deus, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele ensina que a rejeição, muitas das vezes, não é pessoal, tá? É uma rejeição espiritual. Não é uma rejeição pessoal, mas sim espiritual, tá? Pegou? Conseguiu entender? Sabe por quê? Porque os escolhidos, ele incomoda mesmo em silêncio. Ele traz incômodo, incomoda muita gente. Sinal 5, momento de solidão com Deus. Vamos ler aqui, Êxodo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 2. Apacentava Moisés o rebanho do seu sogro ali. Você lembra? E chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. Então Moisés, ele foi isolado ali no deserto ali, antes dele liderar uma massa humana, uma multidão. Então Deus tratou com ele ali no deserto. Ele teve um momento com Deus. Talvez você que está me vendo agora aí, você está passando pelo deserto, tudo está difícil para você. Você está tendo um momento com Deus. Deus está preparando você para algo muito grande que você não tem noção. Primeiro, Deus molda. Primeiro, Deus trabalha. Deus prepara. Então, entenda essa luta que você está passando, porque Deus está te preparando. É você e Deus, irmão. É você e Deus. Ore. Continua no propósito. Deus vai te mostrar o caminho. Então é por isso que você está passando esse momento. Parece que Deus não está ouvindo a sua oração, um momento de solidão com Deus. Você fala, é eu e Deus, mais ninguém. É você e Deus mesmo, porque Deus está falando com você.
Sinal 6. Disciplina constante do Senhor. Disciplina constante do próprio Deus. É um sinal fortíssimo também. Vamos de Bíblia, vamos na Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 12, versículo 6 até o versículo de número 7. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então Deus corrige, disciplina quem ele ama e açoita qualquer que ele recebe como filho. Se você está sendo disciplinado, está sendo corrigido por Deus, é sinal que Deus te ama, que você é filho e Deus tem um propósito, Deus tem uma obra a realizar na sua vida. Olha aqui, disciplina não é rejeição. Não fica preocupado. É uma prova de filiação. Você é filho. Pegou? Você é filho. Você é escolhido de Deus. Vamos aqui para a parte 7. Fome profunda pela palavra de Deus. Fome profunda pela verdade. A verdade é a palavra de Deus. Está acontecendo isso com você? Vamos de Bíblia? Vamos ver? Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aquela pessoa que tem fome e sede de justiça. Escolhido de Deus, ele tem esse sinal. Esse sinal é muito forte na vida de um escolhido de Deus. Ele tem sede por justiça. Ele pede Deus, Deus faça justiça. Deus venha julgar essa causa. O escolhido de Deus, ele busca profundidade. Ele quer verdade. Ele não quer aparência. Vamos aqui para a parte 8. Peso espiritual por pessoas e alma. Romanos capítulo de número 9, versículo 2 até o 3. Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. O que dá para entender aqui? O apóstolo Paulo, ele está falando aqui. Paulo sentiu uma dor imensa espiritual pelos perdidos. Aquelas pessoas que não queriam nada com Deus. Aquelas pessoas que estavam fracas na fé. Aqueles que se distanciaram da presença de Deus. Você se preocupa. Você sofre, irmão. É um sinal que você é um escolhido de Deus. Porque quem é salvo quer levar o máximo com ele. Quem é perdido quer levar o máximo, não é? De pessoas. E quem é salvo quer levar o máximo de pessoas com ele para o céu. O escolhido de Deus, ele carrega peso que não é dele. Vamos aqui para a parte 9. Deus não desiste de você. Deus nunca desistiu de você. É um sinal muito claro. Jonas, vamos ler aqui em Jonas. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Jonas fugiu diante da presença de Deus para não ir até a cidade aonde Deus ordenou ele. Fugiu, foi rebelde, desobediente. Mas Deus não desistiu de Jonas. Deus, ele corrige quem ele ama, Deus persegue em amor e Deus traz de volta. Foi o que ele fez. Ele fez com Jonas. Deus nunca desistiu de você. Deus não vai desistir de você. E você já sentiu de voltar, de não parar. Volte. Não para. Vai, porque Deus é contigo. Vai. Sinal 10. O chamado sobrevive às quedas. Irmão, é um grande sinal que você é um escolhido de Deus. Ele consegue sobreviver às quedas, às pancadas. Vamos ler aqui Romanos, capítulo 11, versículo 29, para nós encerrar aqui o nosso vídeo aqui, tá bom? Porque os dons e a vocação de Deus são... O que dá para entender aqui? O contexto aqui, para você entender melhor. Deus aqui, ele não muda, tá? Deus, ele não muda de quê, irmão?
Deus ele não muda de ideia como o homem muda. Nós podemos mudar de ideia, nós podemos mudar, mas Deus ele permanece firme, tá bom? Nas suas ideias, naquilo que ele falou. Então o chamado ele permanece, tá? Mas a forma como você responde ele vai definir o futuro. Pegou? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto, mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, se você está cansado de lutar, sendo tratado, sendo confrontado, isso não significa rejeição, tá? Muitas das vezes significa uma preparação de Deus aí. Deus não escolhe os prontos, Deus prepara os escolhidos. Pega essa, leva para o resto da sua vida. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Quero aqui agradecer o carinho, tá? O carinho que você tem pelo canal, pela minha pessoa aqui. Obrigado de coração, obrigado mesmo. Que Deus continua falando, que Deus continua nos corrigindo. E se você tem esses sinais na sua vida, pode ter certeza que Deus tem uma grande obra com você. Você não pode desistir, tá bom? Fica firme com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Se você quiser se inscrever em nosso canal, se inscreva para receber mais vídeo. Clica no botão vermelhinho aqui, ativa a campanha de notificação. Tem gente que assiste os vídeos, mas não é inscrito no canal, tá bom? Se você voltou aqui, já acompanha há muito tempo, por que não se inscrever? Está gostando do canal, tá bom? Então se inscreva. Vamos crescer aqui a nossa comunidade. Se inscreva, ativa a campanha de notificação para você ser notificado sobre novos vídeos aqui do canal, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Ore comigo, Senhor Deus e Pai, guarda esse irmão, guarda essa irmã que recebeu essa palavra e recebeu aqui essa mensagem dos altos céus, Espírito Santo, que o Senhor venha ajudar ela a passar por esse processo, ele passar por esse processo, Espírito Santo. O Senhor tem uma obra muito linda a realizar na vida dessa pessoa, que a salvação do Senhor possa entrar dentro dessa casa, que a salvação do Senhor possa entrar na vida, que o Senhor possa transformar a vida desse homem, que o Senhor possa transformar a vida desta mulher, desse senhor, dessa senhora, dessa criança. Espírito de Deus, que a salvação do Senhor possa alcançar essas famílias. Ó Deus, cura, liberta, transforma e o mais importante, salva os perdidos do fogo do inferno. Salva todos. Ó Deus, toca no coração dessa pessoa para aceitar o Senhor como o seu Salvador. Amém e graças a Deus. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Fique na santa e perfeita paz do Senhor Jesus. Quando orar, ore por mim, pelo meu ministério, pela minha família. Eu estou sempre aqui orando pelos irmãos. Comenta aqui embaixo aqui de que lugar do Brasil ou do mundo você está me vendo, para me saber quem assistiu o vídeo até o final. É muito importante para nós aqui do canal, tá bom? Comenta aí para mim agradecer você com uma curtida, um comentário aí, um coração, na verdade. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe todos nós.